Bem-vindo ao Panorama do Novo Testamento. Nós estamos no livro de Timóteo e estamos abordando agora a segunda porção do livro. A gente já bateu o capítulo 1 falando sobre a pregação e fizemos uma introdução, e agora a gente vai bater a organização e administração até 30 minutos no próximo capítulo, né? Bem, entramos então na organização propriamente dita. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Você sabe qual é o contexto dessa frase? Bem, vamos começar a abordar o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que essa oração, essa súplica, eu tenho que fazer em favor de todos os homens. Mas quem era o imperador nessa época? Porque Paulo fala em favor de todos os homens, e depois ele fala assim, em favor dos reis. Porque pode ser que alguém estivesse achando que ele estivesse limitando simplesmente aos irmãos dentro da comunidade, ou então aqueles que não detêm poder, ou não detêm autoridade sobre eles, ou não os perseguem. Mas Paulo queria incluir todos. Então Paulo chega e cita também em favor dos reis. E quando o texto fala de rei, fala de governante, fala de qualquer um que é investido de autoridade. Quem era o imperador na época? Ora, o imperador na época era Nero. Nero ele esteve como imperador de 54 a 68, então foi todo o período, inclusive a morte de Paulo. E o que significa essa questão de piedade? Uma vez de que ele fala, olha, para que possamos viver vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Bem, piedade, pia, está ligado a separar, a purificar, local onde se faz limpeza. Tanto é que pia vem de pia, local onde a gente prepara os alimentos, local onde a gente separa, local onde a gente purifica. Então a ideia da palavra piedade é a ideia de uma santificação, uma ideia de santidade, uma ideia de separação do mundo. Então, para que nós possamos viver com toda santidade e respeito. É o que Paulo está professando àqueles irmãos. Mas outra coisa que você tem que levar em consideração, o que significava ser cristão na época de Nero? Porque você pode muito bem não entender o que Paulo está dizendo. Quando ele chega e diz que ele exorta a que todos usem a prática de súplicas, de orações, intercessões e ação de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Você pode não estar entendendo, mas o que significava ser cristão na época de Nero era que você com certeza ia perder todos os seus privilégios. Se você era um cidadão romano, todos os privilégios que um cidadão romano tinha, você iria perder. Ah, você tinha direito a ter bens, posses? Não tem mais. As suas posses serão confiscadas pelo Império. Ah, você tinha empregados? Não tem mais. Eles serão confiscados pelo Império. O cidadão romano ele tinha o direito de se casar. Ou seja, ser reconhecido o casamento publicamente. Ser considerado, essa aqui realmente é a esposa dele. Ele é cidadão romano. Ele é casado com ela. Qualquer outro tipo de relacionamento, poderia existir um relacionamento a dois, mas não era considerado, aos olhos da sociedade, como um casamento. Bem, você imagina numa sociedade romana, onde que quem era cidadão romano tinha todos os direitos, quem não era não tinha direitos, e o que ele poderia fazer com aquele que tinha um casamento que não era considerado um casamento lícito. Você consegue imaginar? Bem, ele perderia todos os seus privilégios de cidadão romano. Ele seria merecedor de encarceramento só porque era cristão. O assassinato dele seria justificado. Você poderia ser morto e nada ia acontecer com aquele que lhe matou. Na realidade, você poderia servir de lâmpada a iluminar os palácios de Nero, porque as pessoas eram fincadas em lanças, atravessadas e colocadas e eram acendidas como uma tocha viva para iluminar o palácio de Nero, pelo menos a entrada dele, como a história remonta. Além disso, você era ótima carne para servir de alimento aos animais no Coliseu. E não era depois de morto, né?
Você servia de entretenimento para o público, que ia lá simplesmente para ver você sendo morto pelos leões. Então isso aí é que significava ser cristão na época de Nero. Perca todos os direitos, vire uma luminária ou vire alimento para os animais, sofra encarceramento ou assassinato justificado. E Paulo estava falando, ore, interceda, faça ações de graças em favor de todos os homens, inclusive desse, que está aí, ó, comandando tudo. Esse é o cristianismo que Paulo pregava. E Paulo mesmo estava preso, né? Um tempo atrás. Tinha acabado de sair. Essa segunda carta remonta ao período que ele está andando pela sociedade, corrigindo alguns problemas. E Paulo diz porque ele assevera que a gente tem que proceder assim. Porque isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a gente não tem que orar para que a pessoa vá para o inferno, a gente tem que orar para que ela mude, para que em algum momento tenha ali um relampejo de consciência e o Espírito Santo possa tocar nela e possa chegar nela e ela possa acordar, como quem acorda de um pesadelo e verificar que o caminho para o qual ela estava seguindo, enquanto estava sonâmbula, era o precipício e que daquele momento que ela acordou, ela pode voltar atrás. Bem, mas Paulo fala assim, ó, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, que deseja que todos os homens... Esse desejar não indica que a pessoa vá ser salva. Indica, na realidade, que existe um anseio. Deus tem interesse que ela venha a se arrepender. Isso não quer dizer que todo homem se arrependerá. Então a gente tem essas duas palavras que vão indicar a mesma coisa. Esse desejar, teléu e bolomai. Um vai indicar que desejo, mas não existe obrigação que eles se cumprem. E o outro vai indicar que exige, que vai acontecer, porque assim foi determinado. Um bom livro para você pegar essa ideia é o livro de C.S. Lewis, O Peso da Glória. Ali ele vai trabalhar com outra vertente. Ele vai chegar a indicar que um homem ele pode estar atravessando um deserto, por exemplo, e a expressão natural do homem, enquanto ele está atravessando o deserto, é ele sentir sede. O fato dele sentir sede indica que o corpo dele foi feito para receber água, porque ele tem anseio daquele líquido. Mas, de maneira nenhuma, indica que enquanto ele está caminhando no deserto, ele vai chegar a um oásis e poder saciar a sua sede. Simplesmente indica que a natureza dele foi feita para desejar a água, querer a água, necessitar da água, fazer uso da água. E aí C.S. Lewis ele faz um jogo de ideias e fala, da mesma forma é o ser humano. Todos nós fomos feitos para poder ir ao paraíso. Mas o fato de todos terem um anseio pelo paraíso, pelo lugar que emana leite e mel, isso não quer dizer que todos alcançarão o paraíso. Apenas aqueles que chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Continuando então, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Que conceitos são envolvidos na salvação do homem? Porque aqui Paulo chega e fala, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então só daqui a gente já vê o conceito de que o homem necessita ser resgatado. Ele necessita ser resgatado, ele foi aprisionado de alguma forma. Ele foi aprisionado de alguma forma, a gente vai entrar nos conceitos que estão lá em Gênesis. Então a gente está falando de conceito do pecado, a gente está falando de conceito da expiação do pecado, conceito da escravidão, do resgate, da natureza humana, da natureza divina, o conceito de rei,
aquele que deveria vir para reinar e restabelecer todas as coisas em conformidade como elas deveriam ter sido desde o início do tempo. A gente trabalhou isso no livro de Gênesis. O conceito de sacerdote, aquele por intermédio do qual Deus se faz conhecido ao mundo existente, e o mundo existente se faz conhecido ao próprio Deus. A natureza do profeta, aquele que veio para fazer cumprir a palavra de Deus. Então a gente tem tudo aqui. Mas existe uma palavra diferente da palavra anterior. A palavra que nós encontramos aqui é bulomai. Então não é mais desejo. Aqui é dever. Então, qual si mesmo se deu em resgate de todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aqui é obrigação. Aqui não é, olha, se for possível, quando for possível, eu gostaria que fosse possível que você pregasse quando você tiver uma oportunidade. Não, aqui está dizendo que você deve. A palavra que é utilizada aqui indica dever, obrigação, algo que você não pode fugir. É uma ordenança. Você tem que pregar em tempos oportunos. Você tem que anunciar. Paulo deixa isso claro, utilizando o verbo no contexto da época. Porque anteriormente ele utiliza que Deus gostaria que todos os homens fossem salvos. Mas Paulo chega e deixa bem claro. Deus anela por isso. Mas ele não obriga que todo homem seja salvo. Mas aqui não. Aqui Paulo utiliza outra palavra que cai como uma determinação, como uma obrigação, como algo que Deus não abre mão. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aí Paulo vai chegar e dizer como isso tem feito. Tem que ser feito sem ira, tem que ser feito sem animosidade, tem que ser feito da melhor forma possível. Da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas, serem santas, serem separadas, serem vocacionadas para o ministério. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Então a gente vê aqui que Paulo está fazendo um contraste de valores materiais e valores espirituais. O que importa não é o material. Não é a forma como você se apresenta às outras pessoas, a forma física, a forma como elas vão te olhar, com as vestimentas e com todos os apetrechos. O que informa é quem você realmente é por dentro, é aquilo que você exala, é a natureza que brota dentro de ti. E aqui Paulo está chegando e está deixando uma pergunta no ar. A mulher aprenda em silêncio, em toda submissão. Por que isso? Porque o contexto local exige que ela seja assim, que nem na cidade de Corinto, onde que existiam mulheres que tinham alto conhecimento, que eram prostitutas, mas eram prostitutas da sociedade da elite, o qual os homens do judiciário iam até elas e tinham seus relacionamentos e também aproveitavam para discutir filosofia, política e outras coisas. Será que é por causa desse motivo? Pela mesma coisa que acontecia na cidade de Corinto? Muito provavelmente não, pelo que o texto indica a seguir. Porque Paulo fala, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom senso. E aqui a gente tem um pequeno problema, porque a gente vive num mundo praticamente feminista, e quando você levanta um texto desse gênero, as pessoas já começam a olhar torto e elas não querem entender e compreender o que Paulo queria dizer na sua própria época. Bem, a primeira coisa que você tem que entender é que não era uma questão local. Paulo ele não está evocando um problema local que aconteceu para justificar o seu posicionamento. Ele evoca a ordem natural da criação. Ele fala que primeiro foi Adão, depois Eva. Paulo está evocando aqui responsabilidade. Paulo está evocando aqui autoridade. E Paulo está fazendo isso justamente para resguardar a mulher. Não é de outra forma, porque ele deixa bem claro. E Adão não foi iludido. Adão pecou de livre consciência, ele é culpado.
ele fez sabedor de que era errado. Mas a mulher não. A mulher ela foi enganada, ela foi ludibriada, ela foi convencida na conversa pela serpente. E por que ela foi convencida? Por que ela foi enganada? Por que ela foi ludibriada? Porque Adão não fez o que ele deveria fazer. Ele deveria tomar conta de toda a criação, inclusive da sua esposa. E aí, a mulher caiu em transgressão. Então Paulo está falando, olha, essa responsabilidade é do homem. Ele tem que ensinar. Não permita que a mulher faça isso. Não dê algo para a mulher o qual ela não deveria estar cumprindo. Essa missão é do homem, essa é a responsabilidade dele, essa é a obrigação dele. Ele tem que fazer. Nós encontramos pregadoras hoje em dia. Nós encontramos pastoras hoje em dia. Ah, mas isso quer dizer que elas não são? Bem, você é melhor do que eu vai poder dizer se ela é ou não é, porque pode ser que ela esteja na sua igreja. O que Paulo está dizendo aqui é que essa é a ordem natural das coisas. É assim que era para ser feito. É assim que Deus predeterminou, para que não haja sobrecarga em cima da criação. Quando uma mulher faz um trabalho que tipicamente era um trabalho de um homem, ela está sobrecarregando-se. E aquilo ali pode não ter consequência aparente naquele momento, mas futuramente vai ter. Basta você olhar ao longo do tempo o que acontece. Você vai ver que ela vai ter um desgaste maior do que a outra que não esteve naquela função, que tipicamente não era uma função para ser exercida por mulher. Ah, Deus não vai abençoar? Deus vai abençoar. Mas era assim que ele queria? Não, não era assim. Paulo deixa claro qual é a ordem natural das coisas. Então, ele faz isso para que a mulher seja resguardada. E ele fala, olha, a mulher, todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor e em santificação, com bom senso. Simplesmente isso que Paulo pedia das mulheres. Quando a mulher chega e exerce alguma função que ele é de homem, ela vai exercer a função de homem e vai exercer tudo aquilo que ao homem era destinado a fazer. Ela vai se sobrecarregar. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele começa a indicar, existem alguns conceitos que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, o conceito de pastor. Pastor é aquele que cuida de vidas. A gente vai encontrar isso ao longo das Escrituras. Nessas porções do texto que eu citei, você encontra como é que o pastor era visto. Presbítero é um ancião, alguém de idade avançada, alguém experiente, alguém que poderia passar a sua experiência aos demais. A gente encontra também nessas porções da Escritura a menção dos presbíteros. Bispo era o episcopo, um inspetor, um superintendente, descreve uma função de responsabilidade maior do que o pastor. Ele é o que nós chamamos de pastor dos pastores. Ele é o responsável de inspecionar e supervisionar todos aqueles que são pastores, de olhar as igrejas e verificar, olha, se elas estão andando em retidão ou não, aquilo que precisa corrigir, aquilo que precisa ser inspecionado. Bem, também no tempo de Paulo a gente tem os apóstolos, aqueles que são enviados em caráter de urgência, em missão de urgência, e a gente encontra alguns textos citando a figura do apóstolo. Também temos nos textos bíblicos a figura do diácono, que é o ministro, o servo, o ajudante, e denota uma categoria de obreiro assistencial, cerimonial e preservador, orientador e servidor. Então é aquele que vai auxiliar o pastor no culto, propriamente dito. Auxilia o pastor nas suas funções, naquilo que o pastor precisar. Mas talvez nenhuma função seja mais importante ou mais alta do que a de cooperador. Para mim, essa função ela indica aquele cristão que ele era diferente dos demais. Porque os cristãos que eram dados como cooperador eram os cristãos mais capacitados ministerialmente para o ministério em todas as áreas da igreja. Naquilo que a igreja precisasse, esses homens eles eram os mais capacitados. Bem, e aí a gente cita alguns nomes que a gente encontra nos livros. Marcos, Tércio, Aristarco, Demas, Lucas, Priscila e Áquila. E a gente vê que Priscila e Áquila chegavam e ensinaram, inclusive, a Apolo. Olha, você conhece a história pela metade, senta aí que a gente vai te contar o resto.
Então você vê o que eles faziam. As atividades que essas pessoas desenvolviam eram atividades que iam do alfinete ao foguete. Organizavam culto, abriam trabalhos, comunicavam, pregavam, evangelizavam, além de prover assistência aos obreiros de um modo geral. E novamente Paulo vai voltar lá em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, aquele chavão que nós já trabalhamos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Então está dizendo que aquele que aspira ao episcopado tem que ser esposo de uma só mulher, não fala esposo de um só homem e etc. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então Paulo deixa aqui claro a questão do episcopado. Esse episcopado ali, a gente encontra depois lá que, portanto, que o bispo seja, mas é bispo ou presbítero, a palavra que se encaixa aqui. E se for presbítero, a gente vem para o ancião, para qualquer pessoa que tenha a capacidade de ensinar, de governar. E aí ele vai falar que essa pessoa tem que ser esposo de. Em momento nenhum cabe esposo de um homem. Esposo só vai caber de uma mulher. Ele tem que ser cordado, prudente, governar bem, não seja neófito, bom ter testemunho dos de fora. Então tudo isso vem identificar aquele que é presbítero ou bispo. E ele vai falar que de excelente forma seja o diácono. É necessário que seja respeitáveis de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de sorte de ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher. Então fala que o diácono é marido de uma mulher. E governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. E aí a gente tem a lista do que eles falam. Do diácono, mulher, as características, sejam experimentados, e por aí vai. O que é específico só para diácono? Quando fala diácono, o que o diácono tem que fazer? Ele tem que ser respeitável, ele tem que ser de uma só palavra, ele não pode ser cobiçoso de uma sorte de ganância, e ele tem que ser experimentado. Então o diácono é aquele que vai assessorar, vai ajudar o pastor ou o bispo nos seus trabalhos diários. Então ele não pode cobiçar algo que não é eminentemente seu. O episcopado, o bispo, o presbítero, ele tem que ser temperante, ele tem que ser sóbrio, ele tem que ser modesto, ele tem que ser hospitaleiro, apto a ensinar, não violento, cordado, inimigo de contendas, não avarento e não seja neófito. Então, existe um rol de coisas que ele tem que prestar atenção. E aquilo que é comum tanto ao bispo e quanto ao diácono. Ambos têm que ser irrepreensíveis, ambos têm que ser esposos de uma só mulher, ambos não devem ser dados ao vinho e ambos devem governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. E o que se pede a respeito da mulher? A mulher ela tem que ser respeitável, a mulher tem que ser não maldizente, a mulher tem que ser temperante e a mulher tem que ser fiel em tudo. Pronto, é só isso. Quando nós encontramos uma mulher exercendo um trabalho que era de um pastor, ela vai exercer tudo aquilo que a palavra diz que ela tem que fazer e todas as demais coisas que eram para o pastor homem fazer. Então ela vai estar assumindo responsabilidades que ela não deveria assumir. Mas, se ela está assumindo, Deus não vai deixar de abençoar. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus,
que é a Igreja do Deus Vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. O que eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então, Paulo ele está livre. Paulo pretende voltar à cidade de Éfeso, mas ele falou, olha, estou te escrevendo para que você adiante o trabalho. Preste atenção, peça para o pessoal fazer isso, mas fique em paz, eu estou chegando. E assim Paulo se dirige a Timóteo. E agora a gente continua e vai bater o último capítulo, a administração da igreja propriamente dita. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e quem se tem cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ação de graças pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então você vê aqui Paulo falando que alguns vão apostatar da fé. E Paulo está praticamente copiando, colando o que ele já tinha escrito lá em Atos 29, 30. Depois você dá uma olhada lá e verifica quais são os perigos da apostasia. O que pode acontecer com a igreja. E aqui Paulo está lembrando a Timóteo algo que os dois já viveram juntos. Porque naquela época Timóteo estava com Paulo, Timóteo ouviu Paulo dizendo isso e Paulo seguiu o caminho. Timóteo também, cada um para o ministério que tinha que cumprir naquele exato momento. Expondo estas coisas aos irmãos, será bom o ministro de Cristo, Jesus, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. E alguns utilizam esse texto e distorcem aquilo que Paulo está dizendo. Bem, vamos lá. Paulo está falando da atividade física e Paulo está falando da piedade. O que você tem que chegar e lembrar quando Paulo fala? Paulo fala que a atividade física para pouco é proveitosa. Por que a atividade física para pouco é proveitosa? Porque tudo aquilo que a atividade física vai fazer, ela vai afetar única e exclusivamente esse corpo físico temporal, que se deteriora pelo tempo, pelo espaço e pela ação. Então, por mais que você tenha uma vida de atividade física, por mais que você labute, por mais que você trabalhe, para pouco é proveitoso, porque a natureza normal do corpo carnal é se corromper, é se degradar, é começar a apresentar sinais dos tempos, é envelhecer, é decompor-se com o tempo. Então, por mais que você se esforce, bem, essa carne física vai ter um fim. Aí Paulo chega e complementa a mensagem. Paulo não diz que você não deve fazer atividade física, não diz que você não tem que ter uma vida saudável. Ele diz que para pouco é proveitoso, simplesmente pelo estado natural que nós nos encontramos na carne atualmente. Uma carne que com o tempo ela sofre envelhecimento. Mas Paulo fala, piedade para tudo é proveitosa, tanto nessa vida quanto na porvir. Porque a piedade, a santidade, ela afeta o ser completamente. Ela vai afetar você de uma maneira que você vai poder chegar e tocar as demais pessoas. Ela afeta o seu ser, não só o ser que vai se corromper com o tempo e espaço aqui agora, o seu corpo, mas ela vai afetar a sua mente, a quem você é, e aquilo que vai realmente, de fato, entrar no estado eterno. Então a piedade, para muito, é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens,
especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis pela palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então ele exorta Timóteo a ser um exemplo. Paulo tenciona o tempo todo voltar àquele local. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mão dos presbíteros. Medita nessas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então o tempo todo Paulo tenciona voltar. Eu vou voltar. Eu estou chegando. Tome conta. Estou me aproximando. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E aí Paulo continua. Não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. E aqui Paulo começa a bater o tipo de relacionamento cristão que nós deveríamos permear. Vai falar também de honrar as viúvas, as que são verdadeiramente viúvas, pelo menos é o que a gente verifica dentro da sociedade antiga. Diferente daquilo que nós temos nos dias atuais, porque nos dias atuais nós temos uma ação social que ela engloba muito mais do que Paulo englobava nos seus dias. Porque aqui você vê, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega a fazeres, aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então Paulo chega e fala, olha, quem tem filho, os filhos têm que cuidar, ainda mais se são cristãos. Se ela não tem socorro de nenhum lugar, então a igreja socorre. Então aqui, essa ação social da igreja naquela época era bem menor do que a gente vê hoje em dia. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, isso Paulo falava por envergonhar a sociedade gentílica. Porque o modo como os cristãos da época eram reconhecidos pelo Império Romano era justamente por causa disso aqui. Porque além deles cuidarem dos seus próprios velhos, dos seus próprios enfermos, dos seus próprios excluídos, ele também cuidava dos da sociedade romana, de todos eles. Então, o cristianismo era reconhecido pelo Império Romano como aqueles que realmente faziam pelos seus e faziam por aqueles que também não eram seus. Era algo que destoava do que se pregava ao longo do Império. Não seja escrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelos testemunhos de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorridos, atribulados, e se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então aqui, essa ação social deles é bem restrita, bem taxativa. Existem muitos pormenores a serem cumpridos para que uma pessoa entre naquilo que Paulo determina como os requisitos básicos para que a igreja tome conta daquela pessoa, que possa realmente auxiliar ela. Paulo vai falar sobre as viúvas mais novas, aquelas que são inconstantes, que são precipitadas, que são imprudentes, que são namoradeiras, e Paulo vai chegar e dizer que essas daí andam falando que não deve, porque em vez de elas se portarem com Cristo, elas estão mais levianas e vivendo praticamente no mundo. Paulo depois vai chegar e citar que os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. Mas o que fica claro disso tudo?
é que aqueles pecados que são notórios e aqueles que demoram mais a se manifestar, Paulo está indicando, vai ser manifesto. Não adianta se é algo que você vê num estalar de dedos, ou que é algo que é intrínseco, quando você bate o olho você vê de pronto, ou é algo que você precisa de tempo para poder enxergar e que aquilo venha à tona, não importa. Vai ocorrer. Então, aguarde, espere, preste atenção, seja zeloso, tenha responsabilidade. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com todo contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Bem, Deus deve ser o centro do nosso cristianismo. Desejos e necessidades, todos nós temos. As necessidades, Deus disse que vai tomar conta de cada uma delas. Agora, dos desejos, os desejos, não. Os desejos Deus pode conceder ou não conceder. Mas a necessidade, Deus há de suprir em cada pessoa. Basta ser fiel. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Bem, mas o que eu quero chamar a atenção dentro dessa frase? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com todo contentamento. Esse grande fonte de lucro, a palavra que está aí, é autarqueia, que é aquilo que é suficiente em si mesmo. E a gente traduziu para a grande fonte de lucro. Então, Paulo está dizendo que a piedade, ela é suficiente em si mesmo. Você não precisa de mais nada. Você sendo santo, com contentamento, você está satisfeito no mundo. Você tem as suas necessidades atendidas. É isso que Paulo está dizendo quando fala que grande fonte de lucro. Fonte inesgotável de lucro. Fonte de algo que não se acaba, daquilo que é suficiente em si mesmo. É a piedade. Não tem como se esgotar. Quanto mais você usa, mais você tem. É isso que quer dizer essa grande fonte de lucro. É aquilo que é algo que é suficiente em si mesmo. Algo que não acaba, algo que não termina, algo que não fica escasso. Quanto mais você empreende, mais você tem. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E isso aqui em toda época, a gente verifica isso nos dias atuais acontecendo. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, com relação às riquezas, Paulo vai salientar ao longo dos versículos. Você vai ver nos 6, 7 e 17, todas as riquezas de algum dia terão fim. Logo depois, no 6:8, você vai ver que nós temos que ficar satisfeitos com tudo aquilo que nós possuímos. O 9 e o 10, controle o que você está disposto a fazer para conseguir mais dinheiro. 6:11, ame mais as pessoas do que o dinheiro. 6:11 ainda, ame mais a obra de Deus do que o dinheiro. 6:18, partilhe livremente o que você possui com outras pessoas. Porque, se você não fizer isso, faticamente você vai elevar o dinheiro a um patamar que ele nunca deveria ter dentro da sua vida. E aí sim, o amor ao dinheiro será a raiz de todos os males. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão de que guardares o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém.
é que Paulo está comparando a confissão de Timóteo, a confissão de fé de Timóteo, à de Jesus. E de quando a quando você verifica que Paulo está falando com Timóteo que ele tem que aguardar, esperar? Até quando ele tem que guardar o mandamento imaculado e irrepreensível? Ora, eu posso te dizer de uma forma bem clara, se a carta foi escrita na época lá do primeiro século, então Paulo estava faticamente dizendo que da primeira até a segunda vinda, todos têm que guardar. Todas as instruções recebidas e orientações de como nos devemos nos portar. Então, Paulo está falando, isso aqui é um manual da igreja. Presta atenção, seja zeloso, guarda todas essas coisas. E isso daqui tem que estar em evidência, tem que estar em voga, tem que estar em vigor entre a primeira e a segunda vinda. Coloque isso para funcionar, Timóteo. E tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-a, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Paulo aqui está lembrando a Timóteo para ele guardar o que tem. E quando Paulo está falando para guardar, Paulo está convocando Timóteo a se posicionar diante da batalha teológica em defesa da fé. Desde tempos imemoriáveis, a verdadeira fé é considerada alvo de oposição. Na época de Paulo e da igreja primitiva, os grandes inimigos da fé eram os falsos mestres, o materialismo, as paixões da carne, a ciência falsa. A igreja primitiva sofreu muitas baixas pelo o que futuramente ficou conhecido como o gnosticismo, corrente de pensamento filosófica que cria que as pessoas poderiam ser salvas pelo conhecimento e pelo saber. E aqui, Paulo está exortando Timóteo, guarda o que te foi confiado. Evita falatórios inúteis. Não se desvie da fé. A graça seja convosco. E assim, a gente termina essa primeira porção de Timóteo e a gente vai bater a segunda carta a Timóteo. E você fique conosco e acompanhe então o desenrolar do panorama do Novo Testamento na segunda carta, de modo que a gente possa ter um panorama completo e você possa ter uma ideia de tudo aquilo que nós temos trabalhado e estamos trabalhando com o objetivo de chegar no livro de Apocalipse com conhecimento suficiente a trabalhar o que há naquele livro. Então, até a próxima vez, que a graça do Senhor esteja contigo todos os dias da sua vida e até o nosso próximo encontro. Shalom.